Quero agradecer a Deus por mais um dia, neste momento, iniciando mais um vídeo, para que possamos dar prosseguimento na Palavra de Deus, no verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus, que não sai da boca destes ensinadores que estão ensinando no Brasil, para que nós possamos destruir a falsa verdade que tem sido pregado no Brasil, conhecida como mentira, né? Romanos, no seu capítulo 1, no seu versículo 16, diz assim, palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, né? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. É só observar, né? Nas antigas leis, na lei de Moisés, né? Hoje a gente vê um monte de pastores, bispos, apóstolos, missionários, fazendo mesmo, aplicando essas leis sobre os gentios, para que os gentios cumpram essas leis, não a recebendo dos pastores, mas sim contribuindo para os pastores, imitando os judeus. E os pastores e bispos e apóstolos e missionários têm destruído o conhecimento da palavra de Deus, porque estão pegando o cargo da lei de Moisés, que não existe mais, e jogando sobre aos gentios. No tempo da lei de Moisés, os gentios já existiam. Só que a Bíblia diz que existiam sem Deus no mundo e sem nenhum mandamento, sem lei. A lei foi criada para controle do povo de Israel. Será 613 pontos da lei de Moisés. E aí eles davam o dízimo, eles adoravam em monte, eles queimavam incenso, eles faziam sacrifícios, eles mantinham ali os 613 pontos, mas a Bíblia diz que quando eles tropeçavam em um só ponto, desses pontos aí seria o culpado de todos os pontos. E eles não conseguiram, nunca conseguiram cumprir a lei. A lei estava para ser cumprida, mas eles nunca cumpriram a lei. E Deus observou isso, mandou seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir a lei por eles. Se eles, o último cordeiro, lá no Egito, no resgate de Moisés, houve muitas milagres de Deus lá. Praga de todo tipo de coisa lá para a libertação, né? E libertou. Mas no Israel houve a libertação do próprio Deus, enviando aí Jesus Cristo para dar liberdade a todo o povo, mas não naquela maneira, em outra maneira, para que ele seja o cordeiro, o último cordeiro sacrificado para que todo mundo receba em sua carne, o batismo nas águas para que todo mundo receba nas águas, receba na carne de Jesus tudo, que as pessoas possam ser livres através do sacrifício de Jesus. E o versículo 17 diz: porque nele se manifesta, olha lá, porque nele se descobre a justiça
justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Né? Não é mais, eu sou justo, então tenho que dar dízimo, tenho que dar oferta, tenho que dar carro, tenho que dar moto, tenho que adorar em monte, tenho que batizar em água. Não, assim eu não estou vivendo da fé, né? Porque isso não é fé, isso aí ainda é obra. E o justo não vive por estas obras, né? Agora, da cruz para cá, o justo viverá da fé, acreditando que tudo que Jesus fez foi verdade, acreditando que tudo que foi pregado pelos profetas, foi anunciado, foi verdade, aconteceu. Toda a profecia dos profetas parou em Jesus, porque todos profetizavam sobre Jesus. Jesus veio, está cumprida toda a lei, que o próprio Jesus cumpriu a lei. E o 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. É muito verdadeiro as palavras de Deus. Deus não está conformado com o trabalho desses pastores, com o trabalho desses bispos, com o trabalho desses apóstolos, com o trabalho desses missionários. Por quê? Pelos frutos se conhece a árvore. E se a gente for observar, esses frutos desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, desses missionários, é fruto venenoso. As pessoas estão comendo e morrendo na mentira, né? Em vez de viver para uma vida de paz, de amor, vive para uma escravidão, para uma desgraça no seu pensamento. Porque acha que depois que aceita Jesus, não tem esse negócio de aceitar Jesus no coração, não existe aceitar Jesus. A Bíblia diz que foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos deu vida, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos deu liberdade. Não é eu aceitar Jesus para esperar de Jesus um resgate, foi Ele, mesmo quando eu era pecador, mesmo quando eu era mau, mesmo quando eu estava sepultado na desgraça de uma mentira, na desgraça de uma ignorância. Ele me resgatou, deu vida para todos os homens, maus e bons. Porque não é com a minha bondade que eu vou chegar a Deus. Não é com a minha ruindade que eu vou chegar a Deus. Ele sabia que todos os homens eram maus e que a bondade de muitos homens bons não alcançaria a Deus. Por isso ele enviou seu Filho para resgate de todos, destruindo aí a lei e os mandamentos e colocando aí a graça. O versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer? Neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ele fique inescusável, né? Então aqui a palavra de Deus diz que, olhando para as coisas que estão no mundo, para os animais, para a criação das pessoas, para as plantações, né? A gente pode tomar uma base para não ter dúvida, dizer que verdadeiramente as espirituais existem, né? Só que a gente, olhando para estas coisas, a gente estamos vendo, não precisa crer que existe madeira, pé de pau, pé de cajueiro, não precisa crer. Estamos vendo com os olhos que está aí. Por essas coisas, a gente crê que as espirituais existem também. As que não se vê. Diz que o justo viverá da fé. Então, olhando as coisas que estão criadas, que nascem pequenininho, daqui a pouco estão grandão, a gente pode entender que também existe as espirituais. Isso que quer dizer aqui. O 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? E mudaram a glória do Deus incorruptível, que é o nosso Deus verdadeiro, poderoso, Criador de todas as coisas, conhecido como Deus verdadeiro. Mudaram em quê? Em semelhança da imagem de homens corruptíveis. É isso que fizeram, né? Nós não aceitamos Deus verdadeiro, o sacrifício de Jesus para a nossa liberdade. Nós não aceitamos, Deus, o teu resgate, o teu batismo, a tua graça. Quem quiser viver na desgraça da graça viva, eu prefiro viver no sacrifício. É isso que eles estão fazendo. Você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, você tem que dar carro, você tem que ir amante, você tem que se batizar em água e não a receber o sacrifício de Jesus e não a receberam a graça de Deus colocada dentro da vida de cada um. E a Bíblia está dizendo, o 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que
24 diz, pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Se olharmos aqui, por causa dessas coisas, por causa dessa desobediência, por causa desta mentira, tem muitos pastores corruptos, traidores, ignorantes, porque não estão obedecendo a palavra de Deus, ou não estão recebendo Deus em seus corações. A Bíblia diz que somos templos e morada do Espírito Santo que habita em nós. Mas ele diz, não, todo mundo bota o seu nome neste vaso que eu vou levar para o monte ou que eu vou levar para o Rio Jordão. Escreve o seu nome neste livro, neste caderno, que eu vou tomar um banho, vou dar um mergulho no Rio Jordão e vou levar, e quando eu mergulhar lá com o nome de vocês, vocês serão santos. E o sacrifício de Jesus na cruz? Aí, se o cara falar, ele diz, não, o sacrifício de Jesus na cruz foi para ele mesmo. Ele veio para ele salvar ele mesmo, ele não veio para salvar ninguém, não. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que ele diz. E aqui continua dizendo mais, né? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, que é muitos pastores, é muitos bispos, é muitos apóstolos, é muitos missionários, tem que ser isso mesmo, dos seus corações. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Né? Desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha lá. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais o Criador. Pois mudaram a verdade de Deus. Se eu passar aqui, que eu tapou aqui um pouco, né? Em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, isso mesmo. Serviram mais o pastor, serviram mais o bispo, serviram mais o apóstolo, serviram mais o missionário, serviram mais a todo tipo de coisa ruim que aparecer no mundo. Diz, eu sou líder, sou pastor, sou bispo, eles vão atrás e servem. E abandonaram o Criador. Esqueceram o Criador, não existe Criador. Não existe. O que existe é meu pastor, é meus bispos, é meu apóstolo, é meu missionário. Há todo tipo de inventário aí. É sacerdote e tal, né? Então, 26 diz, pelo que Deus os abandonou, né? As suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, né? No contrário, e mudaram o cantar a natureza, né? E o 27 diz, semelhantemente também os varões deixaram
deixando, né, o uso da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. 28. E a Bíblia diz que, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus fez isso com eles, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Ele diz, vocês não valem nada mesmo, vão façam as coisas perversas de vocês. Portanto, estando eles, pastores, né, estando cheios de toda iniquidade e prostituição, os pastores, cheios de iniquidade e prostituição, malícia, né, inveja, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, agora sim, cheio de inveja e homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, né? Sendo aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, né? Isso aqui tudo é sinais dos pastores, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? Eles um tipo de pessoas que não estão pregando a verdade de Deus, não estão levando a palavra de Deus com verdade para ninguém, mas eles estão consentindo, né? Fazendo todos os dias, eles estão consagrando presbíteros, estão consagrando diáconos, estão consagrando missionários, estão consagrando. Isso é consentindo outras pessoas praticar os mesmos males que eles, né? Eles que são mais velhos vão consagrando a pastor e vão soltando neste mundo velho, pregando essas palavras
criminosas, né? Palavras que não dá vida para ninguém, mas sim palavras que levam para as pessoas um falso conhecimento, um falso ensinamento, uma coisa que as pessoas nunca pensariam de ouvir da boca de um pastor, estão ouvindo hoje. Aconteceu que nós estamos prestes a destruir a face da presidência do Brasil, que está destruindo e já destruiu parte do povo brasileiro que acreditou que isso ia levar vida, que isso ia levar comida, que isso ia levar saúde, que isso ia levar paz, porque tinha estes exames pastorados colados. E as pessoas acreditam que se os pastores estiverem no negócio, Deus cuidará das pessoas. Mas porque os pastores estão colados neste negócio, Deus os entregou na mão dos pastores, na mão deste homem que ministra no Brasil e que nós estamos prestes a arrancar. Não arranquemos da primeira cacetada porque o homem é duro, mas na segunda nós derrubamos ele para colocar um homem que é pai do povo brasileiro, que é pai que é pai do povo brasileiro, que está sempre junto, sempre pensando nas pessoas que passam fome, são necessitados, né? Este que nós estamos prestes a colocar, a preocupação dele é levar comida para a mesa no lugar de arma, no lugar de... Em vez de ele dar para as pessoas um revólver, uma escopeta, para matar os outros, esse quer dar comida, esse quer que você tenha dinheiro, esse quer que você tenha carro no lugar de revólver, no lugar de arma, esse quer que você tenha conhecimento, né? E nós precisamos mudar, nós precisamos, enquanto a Bíblia diz que nós somos carne, somos vida, então nós precisamos de comer, né? Mas é isso. E a palavra de Deus ainda continua no versículo 28, que diz, 28, 29 parece. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, 29 já fui, né? Mas eu vou repetir, veja, cheio de toda iniquidade, prostituição, que é terrível, né? Malícia, avareza, tem ponto ali, né? Prostituição, vamos ver. Prostituição. O que é prostituição? Eles estão de olho em prostituição, eles estão olhando aqui para uma mulher que não tem marido, que vive se prostituindo, se vendendo. Quer dizer, essa é uma prostituta, e aí arruma um monte de demônio para botar.
Prostituição aqui é você dizer que dízimo é dinheiro. Prostituição aqui é você dizer que dízimo é para gentio dar. Dízimo nunca foi para gentio. Então, prostituição é um nome de uma mentira. Aqui, prostituição é o nome de uma mentira. Se você diz que a gente, depois da cruz, temos de adorar a Deus no monte, temos de dar dízimo, temos de se batizar em água, temos de ir a uma festa de a um fim de festa para ser batizado com o Espírito Santo. Isso aí é prostituição, e é avareza, e é malícia. Né? E é isso. O 23 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são, a justiça de Deus, são dignos de morte, os quais, conhecendo a justiça de Deus, tem ponto ali, né, um riscozinho, eles conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte.